Peraí que iniciou. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos pelo Grupo Solidariedade e vamos dar início a uma noite de estudos. Mas antes, convido a todos a serenarem os pensamentos, abrirem os corações para a lição de hoje, para o tema de hoje. E comecemos então agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer também a espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos intui. E cheios de gratidão, rogamos amparo durante o nosso estudo de hoje e vamos iniciando, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá, o nosso tema de hoje é Retorno à Vida Corporal, primeira parte, né, Livro dos Espíritos, as questões de 330 a 360, e temos um trechinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vê aí ao decorrer da noite, né, e a gente finaliza aí com uma pinceladinha, que o tema é sobre a paciência. Retorno à vida corporal, né, então eu começo deixando uma pergunta. Será que o nascimento, ele é o começo de tudo? Ou será que o nascimento, ele representa a continuidade de uma história que já existia? O que vocês acham? Quero ver umas cabecinhas. Letra A ou letra B? É a continuidade, tia. Continuidade, né? Faz sentido. E antes de tudo, né, quando a gente fala em retornar à vida corporal, a gente está falando em reencarnar. E reencarnar nada mais é do que voltar à vida em uma nova forma. Então, para a gente, o ato, né, de reencarnar é o ato de renascer em um novo corpo físico após uma morte biológica anterior. A gente pode dizer que é um conceito religioso, filosófico, de onde a alma ou a consciência assume uma nova existência. Então, guardemos essa palavrinha aí, reencarnar, que a gente vai ouvi-la várias vezes durante a noite de hoje. E por que o espírito reencarna, né? Se a vida corporal é uma oportunidade, olha só, a alma, ela nem sempre ela aprende tudo o que precisa em uma única vida. A alma vive outras vidas para continuar evoluindo. E a cada nova existência ajuda a alma a melhorar e a se transformar. E essa transformação ela acontece principalmente quando ela passa novamente pela vida material. A alma, ela renasce muitas vezes porque o progresso, ele é feito aos poucos. Um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um desafio de cada vez, né? E quando o corpo morre, a alma simplesmente, ela toma outro corpo e continua aprendendo, ela não desiste, né? Então, a gente pode dizer que se a vida corporal, ela é uma oportunidade de aprendizado, então, por que reencarnar? A reencarnação não é um acontecimento sem propósito, né? Existe, sim, uma razão para que retornemos, para que reencarnemos. Kardec começa perguntando para os espíritos, né? Se os espíritos, eles conhecem a época em que terão de se reencarnar. E os espíritos respondem que sim, né? Eles apressentem. E como eles apressentem? Eles apressentem como o cego sente o fogo que se aproxima. Eles sabem que devem retomar um corpo. Como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Por muitas vezes, não toma isso como objetivo. Espera o momento, né? Então vai ignorando, vai esperando, vai deixando a coisa acontecer. Então Kardec ele completa que a reencarnação ela é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Ou seja,
Da mesma maneira, né, que o corpo, que a morte do corpo material é um renascimento para o espírito, a reencarnação, o retorno à vida corporal, é para o espírito uma espécie de morte. Ou antes, né, uma libertação para o espírito, quando ele vem para o corpo, a gente pode dizer que é uma espécie de exílio, de uma espécie de clausura, depende do ponto de vista, mas a gente vê que tem um ciclo. Então, quando o espírito, ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, ele deixa o mundo do espírito para reencarnar no corpo material, ele está fazendo uma troca justa. Nunca é por acaso, sempre é em prol do crescimento, sempre é em prol do avanço, do aprendizado, do aperfeiçoamento e da melhora do espírito também. O corpo material é uma fase que a gente abandona, mas a gente sempre retorna, porque a nossa melhora, o nosso avanço, ela vai acontecendo aos pouquinhos, né? Então, avançando mais um pouquinho, a pergunta é: todos os espíritos, eles se preocupam com a sua reencarnação? E a resposta é: há os que absolutamente não pensam nela, nem mesmo a compreendem. Por quê? Porque isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Ou seja, não sei o que vai acontecer, o que será que vem pela frente? Então, muitos ignoram, muitos não pensam nisso, e muitos, às vezes, têm o receio, sim, do que vem pela frente, receio da punição. E o espírito, ele pode abreviar ou retardar o momento da sua encarnação? Será que é possível? E os espíritos explicam, eles podem sim abreviá-lo, solicitando-o por suas preces. E também pode retardar o momento da reencarnação. Como? Se ele recuar diante de uma prova. Por quê? Porque entre os espíritos há também indiferentes poltrões, mas não o faz impunemente, não, pois sofre com isso, como aquele que recua o remédio que pode, aquele que recusa o remédio que pode curar. Olha só, a gente até pode retardar, mas a gente recua. Vai ficar impune? Não. Vai ter impunidade, sim. A gente não pode fazer desmerecer, né, os desígnios, principalmente os desígnios divinos, que estão já engatilhados na nossa próxima, no nosso combinado, né, na nossa próxima viagem, digamos assim. E tem situações que os espíritos eles já se sentem confortáveis, já se sentem com missão cumprida, digamos assim. E aí Kardec pergunta, né, se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes. Espíritos errantes são aqueles desencarnados que se encontram na erraticidade, que se encontram entre uma encarnação e outra, né? Então, e se não tivessem a ambição de se elevar, será que esses espíritos eles poderiam prolongar indefinitivamente esse estado? Indefinitivamente não, né? Cedo ou tarde, o espírito ele sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Ou seja, por algum momento ele pode até estar se sentindo confortável, sem a vontade de se elevar, de crescer, de aprender, mas cedo ou tarde os espíritos esclarecem que essa necessidade vai surgir, vai bater na porta, e ele vai sim seguir o destino dele, isso não vai ficar para sempre. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha? O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá ao corpo. Olha só,
existe, né, a predestinação, sim, né? E em último caso, se for preciso, Deus também, de acordo com o seu entendimento, com a sua providência, com a sua sabedoria divina, ele também toma as medidas necessárias. E avançando mais um pouquinho, surge uma outra dúvida. O espírito, ele tem direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode também, né, escolher o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Então, se ele vencer os obstáculos encontrados, claro, né, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Às vezes tem algo maior, às vezes tem um propósito maior, tem algo a ser espiado, e isso vai ser designado e não depende dele. Mas dependendo da situação, sim, existe a possibilidade dessa escolha. E pensando assim, né, num último momento, será que o espírito ele pode desistir? Será que o espírito ele pode recusar um corpo que ele já havia escolhido? E a resposta é: se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Olha só, mais uma vez a gente entra aqui na providência divina, né? Naquilo que já está engatilhado, aquilo que já está planejado. Então, ele pode escolher recusar, recuar? Até pode. Mas aí vem a consequência, né? Ele vai ter uma prova talvez um pouco mais desafiadora. E nas situações, né? Será que pode existir, pode acontecer alguma situação na qual um corpo que deve nascer não encontrar um espírito para se encarnar nele? Deus proveria isso, né? A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem o desígnio. E aqui a gente volta na questão anterior. Deus proveu tudo isso e o espírito desistiu. Então, sempre tem alguma coisa predestinada, salvo algumas exceções que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tudo bem até aqui? Como dizem, toda regra tem sua exceção, né? Então a gente nunca pode dizer que está fechado, que está blindado, que nada é diferente. Pelo contrário, a gente sempre precisa analisar cada item, cada caso, né? Como único, como especial. A união do espírito com determinado corpo, ela pode ser imposta por Deus? Ou será que só o espírito pode escolher, né? Então, ela pode sim ser imposta. Ela pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela situação que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Então, olha só, dependendo da situação, como eu acabei de falar, cada caso é um caso, né? Deus pode impor, sim, e o Espírito ele pode ter o seu entendimento como uma punição, como um castigo. E ele nunca entende, né, num primeiro momento, a uma primeira vista, que isso pode ser uma oportunidade de fazer diferente, de aprender um outro caminho, de aprender outras medidas e outras soluções. Então, que guardemos na mente que Deus também pode nos impor provas chamadas também de expiações. Seguindo mais um pouquinho, se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, quem decidiria entre eles? Será que eles têm o poder? Será que eles têm a liberdade ou o direito de decidir quem vai ocupar um determinado corpo? Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina?
Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. E a gente vai ver também um pouquinho mais adiante quando e como acontece a união do espírito ao corpo. Mas que fiquemos com essa informação em mente, né? Que é Deus quem vai fazer a escolha, quem vai definir qual espírito vai ocupar determinado corpo e assim por diante. Tudo bem até aqui? O momento da reencarnação ele é seguido de perturbação semelhante à mesma forma que se verifica na desencarnação. Será que tem a mesma sensação, aquela sensação de perturbação, falta de entendimento? E os espíritos ensinam que no momento, né, da encarnação é muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Então, Kardec, nesse momento, né, explica que a perturbação ela envolve o homem em uma agonia. E essa perturbação, ela já pré-existe, né, desde que uma nova existência esteja nitidamente firmada. Então, a gente precisa entender que o início da reencarnação, ela é uma espécie de agonia, sim, para o espírito, mas que ela tem o seu tempo, ela tem a sua maturação até que ela se complete. E a gente já vai ver isso um pouquinho mais à frente. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E os espíritos esclarecem, né? Que é como um viajante que embarca numa travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afrontam. O espírito, ele até conhece as provas em que ele se submete. Às vezes ele participa dessa escolha, mas ele não sabe se ele vai vencer, se ele vai desistir, se ele vai sucumbir. O espírito, ele sabe que se ele vai se reencarnar como homem, ele sabe que em algum momento ele vai morrer, né? Mas o espírito, ele não tem a consciência do fato, senão no último momento, quando chegar o tempo oportuno. Tudo bem até aqui? Acho que alguém abriu o microfone, né? Arlete? Eu. Oi. Posso perguntar? Pode. Vocês estão me ouvindo? Tá. É assim, ó. Nos anos 70, eu tinha 14 anos, a minha mãe ficou grávida, né? E ela teve uma neném que durou 15 minutos. Então, por exemplo, nasceu um mês depois, era para 25 de dezembro, nasceu 25 de janeiro, ela engoliu o líquido, né? E ela não sobreviveu, e se sobrevivesse, ia ter probleminhas, né? Problemões, né? Então, eu queria saber o seguinte: já existia, quando ela nasceu, por ela ter ficado só 15 minutos, já esse espírito que ela só durou 15 minutos. Desculpa, eu não estou sabendo me expressar, mas acho que vocês entendem o que eu quero. Você pergunta se o espírito chegou a completar a ligação, é isso? Isso é. Entendi. A gente já vai falar sobre isso. Tem uma questão específica sobre esse assunto, Arlete. Não vou te dar spoiler nesse momento. Segura só um pouquinho, tá? Ok. Então vamos seguir que a gente já chega nela. Olha só uma outra situação, né? A incerteza do espírito quanto à vulnerabilidade, né? A dúvida do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação?
E os espíritos explicam uma grande aflição, pois as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. Então, às vezes bate a dúvida, assim, né? Será que eu vou ter êxito? Será que vai dar ruim? Será que eu não vou conseguir seguir? Será que eu vou desistir? Será que eu vou sucumbir? Essa dúvida existe, sim. E aí surge uma outra situação, outro fato, né? No momento da reencarnação, o espírito ele é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, por exemplo, que assistem à sua partida do mundo espírita. E como o vão receber na sua volta? Isso vai depender, né? Vai depender da esfera que esse espírito vai habitar. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam vão acompanhá-lo até o derradeiro momento, até o final, e vão encorajá-lo também. Porém, frequentemente, o mesmo segue, todos os espíritos, né, amigos, o seguem durante a vida. Então, quanto mais afeição, quanto mais momentos interessantes, né, vamos pensar assim, a vibração, qual é o tipo de vibração que esse espírito encarnado, né, que está nesse corpo de carne, está emanando ou está atraindo? Se ele atrair coisas boas, ele vai também ter a companhia dos seus amigos bons. Porém, se ele não atrair coisas tão boas, ele não emanar tão boas energias, ele vai receber talvez também a companhia de amigos que não sejam tão interessantes assim, não sejam tão boas companhias. Mas independente, ele sempre vai ter pessoas que o seguem ali durante toda a vida. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonhos e nos testemunham a sua afeição e que nos prestam com feições desconhecidas? Frequentemente, muito frequentemente são, sim. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro nas grades. Aqui a gente volta um pouquinho, né? Que tem um certo entendimento, claro que é, de certo modo, também figurativo, que enquanto o espírito está no corpo de carne, ele está reencarnado, né, nessa vida corporal, ele é prisioneiro do próprio corpo. Ele não tem a liberdade de ir e vir no momento em que ele desejar, sem determinadas permissões. Por isso, essa comparação, né? Que os amigos vêm, sim, eles vêm visitar, eles vêm trazer conforto, eles vêm com certas afeições, às vezes até desconhecidas, mas visitando como se fosse um prisioneiro nas grades. Fica claro essa analogia, esse entendimento? Então, vamos seguir mais um pouquinho e a gente vai se aproximar dessa sua pergunta, viu, Arlete? A gente vai falar agora da união do corpo, né, da alma com o corpo, e a gente vai falar um pouquinho também da interrupção involuntária da gravidez. E vamos falar também em alguns outros casos que são necessários. Então, a primeira pergunta, né, que se chega aqui, Arlete, que vai fazer você compreender um pouquinho a sua dúvida, é em que momento a alma se une ao corpo? Então, a alma, ela se une ao corpo no início, quando acontece a concepção. Então, logo na concepção, que é quando acontece a fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide, já inicia essa aproximação entre alma e corpo. E avançando um pouquinho mais, a gente vê que essa ligação, né, ela vai se fortalecendo, ou seja, o espírito que vai ocupar um corpo, ele se conecta com o corpo através do quê? De um laço fluídico, que a gente viu recentemente em algumas aulas atrás. E esse laço fluídico é ele que vai ficando cada vez mais forte. E ele vai se fortalecendo até quando? Até o instante em que a criança vem à luz, até o momento do nascimento.
ou seja, ele se completa no momento do nascimento. Então, se a união começa na concepção, o que isso muda na nossa maneira de olhar a gestação? A gestação, ela deixa de ser apenas um processo biológico. E dentro da ótica, né, dentro da perspectiva espírita, que Kardec nos apresenta, a gente passa a ver a gestação também como um processo espiritual. Afinal de contas, durante a gestação, está acontecendo o fortalecimento desse laço. Né? Esse laço ele vem se fortalecendo aos pouquinhos, assim como os órgãos da criança também vão se desenvolvendo, o bebezinho vai se desenvolvendo, esse laço também ele vai se fortalecendo. E ainda sobre esse assunto, né, pensando nesse intervalo, nesse espaço de tempo entre a concepção e o nascimento, será que o bebezinho ali, durante esse tempo, o feto, será que esse espírito, ele goza de todas as suas faculdades? O que vocês acham? Os espíritos dizem que mais ou menos, né? Vamos entender o porquê. Dentro desse período, né, entre a concepção e o nascimento, o espírito ele ainda não está totalmente encarnado, mas ele já tem uma ligação em formação, né? Ele está ligado ao corpinho que está se desenvolvendo. E é nessa fase que começa a passar por uma perturbação crescente. Então, essa perturbação, ela vai aumentando, sim. E ela vai aumentando à medida que o nascimento se aproxima. E que as suas ideias, né, e ao mesmo tempo as suas ideias, as suas lembranças, elas vão se apagando. Lembra do véu do esquecimento que a gente tanto fala? Então essas ideias, elas vão ficar adormecidas, elas vão se apagar momentaneamente, porém elas vão retornar também gradualmente quando retornar para o estado espiritual, quando houver o desencarne. Faz sentido? Faz sentido, Arlete? Sim, mas porque atrasou um mês? É que naquela época minha mãe ia e voltava ao hospital, eles mandavam voltar para casa. E então praticamente ficou 10 meses de gestação, né? E quando ela nasceu só ficou 15 minutos. Então, como, quer dizer, tem um porquê tudo isso, né? Tem um porquê, e muitas vezes esse porquê não nos foi revelado, né? Pode ser algo da medicina, pode ser alguma coisa biológica. Quantos anos tem isso? Será que a medicina ela estava tão avançada ao ponto de conseguir entender o que aconteceu para trazer uma explicação, para trazer algo que conforte, que faça sentido? Né? Pensa nisso, tá? A gente ainda vai responder a sua pergunta. Deixa eu só falar uma coisinha sobre o anterior. Ah, e a Débora levantou a mão também. Ah, depois você fala também, Débora. É porque eu falei sobre Eu isso. volto. Por favor, falei sobre isso a semana passada. Esse período de perturbação, quando vai nascer, quanto mais evoluído for o espírito, demora-se mais para que aconteça esse esquecimento. Ele muitas vezes chega até o momento do nascimento sem estar perdendo essas ideias. Ele continua lúcido até esse momento. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento mais evoluído, melhor for, eu fico menos tempo nessa perturbação antes de nascer, tá? E o laço ele é muito sutil, ele pode ser rompido a qualquer momento. E desculpa me meter na conversa aí da Leti, mas isso daí está muito mais para um erro médico do que qualquer outra coisa, tá? Infelizmente, deixaram passar o momento. Era para ter sido feito uma cesárea, né? Hospital Matarazzo. Você imagina, né?
Infelizmente foi assim, poderia ser uma cesárea, com certeza. E ela era tão bonitinha, os olhinhos azul da minha irmã, e a minha cara, lindinha. Fato que hoje, né, devido ao tempo já decorrido, talvez a gente não consiga apurar. Mas Aham, pode sim ter sido um erro médico. Como é que a gente pode dizer que não? Assim como também pode ser até leviano da nossa parte dizer que sim, né? mas eu Débora, quer acredito. falar, Débora? Acho que ela não terminou ainda. Terminou? Não, eu só queria lembrar que, assim, eu particularmente gosto muito do que está no capítulo 11 da Gênese, né? O livro A Gênese. No capítulo 11, Gênese Espiritual, ele explica tudo o que acontece quando o espírito vai encarnar. Então, aqui ele diz, que eu acho bastante interessante. Se me permite, eu vou ler, tá? Claro. Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do quê? Do seu perispírito, liga-o ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível. Kardec gosta disso, né? A força irresistível aparece várias vezes. Desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita. Ou seja, não é assim, ui, pronto, foi, acabou. E assim, o que a Cláudia falou, eu já tinha dito em outras aulas anteriores, entendeu? Depende do progresso espiritual de cada um. O tempo daquela perturbação vai ser maior ou menor. Depende da preparação de cada um para entender o mundo espiritual. Voltando aqui, que eu termino logo, tá? À medida em que o embrião se desenvolve, esse laço se estreita. Sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Por isso, podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união está completa e ele nasce para a vida exterior. Aí ele fala da perturbação, a perda de consciência, daquilo que a Elaine já falou também, tá? Era isso que eu queria lembrar. Excelente recordação, Débora, porque a gente teve uma aula recentemente, se a gente voltar um pouquinho, né, algumas semanas, a gente teve uma aula que a gente tratou exclusivamente dessa ligação do fluido, né, e também do desligamento. A gente teve uma aula que a gente tratou especificamente sobre isso, então foi muito bem lembrado. Vamos seguir mais um pouquinho aqui para a gente tirar a dúvida da Arlete, né? Então, ainda falando nesse intervalo, né, entre a concepção e o nascimento. Então, é durante essa fase que o espírito ele pode recuar ante a prova escolhida e desistir do corpo que lhe foi designado. Ou seja, os laços fluídicos, né, que o prendem são mais frágeis e, portanto, eles são mais fáceis de romper e podem ser rompidos, sim, pela vontade do espírito. Aqui liga um pouquinho do que a Cláudia falou, essa retomada, né, de assunto que a Débora trouxe, e não podemos nos esquecer disso. Esse laço fluídico, ele também pode ser rompido pela vontade do espírito. Quando o espírito, ele desiste, quando ele recua, né? E seguindo mais um pouquinho, a união entre o espírito e o corpo, ela é definitiva desde o momento da concepção? Será? Não, né? A gente acabou de ver, a Débora acabou de reforçar isso. Então, se o espírito recua, o que acontece? Outro espírito pode vir e pode substituir aquele primeiro que foi designado por aquele determinado corpo?
Não pode, gente, de jeito nenhum, tá? Outro espírito não pode substituir, porque tem sempre um planejamento. Então, nesse caso, o que acontece? Se o espírito desiste, outro não pode vir, não pode substituir. Nesse caso, a criança não nasce viva, a criança não vinga. Então, essa união, ela só é apresentada como definitiva no sentido de que outro espírito não substituiria aquele que foi designado. Mesmo lembrando da fragilidade, né, dos laços durante esse período entre a concepção e o nascimento. Então, se existe uma ligação desde a concepção, nós também precisamos olhar para o corpo em formação. A gente acabou de falar que a gravidez também é uma responsabilidade espiritual, é um processo em formação espiritual. Então, a gente precisa olhar para essa formação com responsabilidade. E é exatamente aqui que surge uma outra pergunta, né? O que acontece com a gestação quando ela não chega ao nascimento da criança viva, quando a criança não vinga? A gente pode tocar no assunto, a gente pode falar sobre as mortes prematuras. Na maioria das vezes, essas mortes prematuras, elas são causadas pelas imperfeições da matéria. Não significa exclusivamente, poxa, o bebezinho, ele teve uma morte prematura porque o espírito desistiu. Não, existem também as imperfeições da parte material, da parte biológica. E essas imperfeições, geralmente elas acontecem por fatores que estão ligados ao próprio corpo físico. E a matéria, a gente sabe que ela ainda é imperfeita, né? A matéria está sujeita às limitações, às falhas. E muitas dessas mortes prematuras não têm um propósito espiritual específico. Não é culpa do espírito, não é tudo, a gente não pode jogar como culpa do espírito. Toda situação merece ser avaliada, né, de forma isolada, como um caso isolado. Então, são simplesmente consequências naturais da fragilidade do corpo. Olha que curioso, né? Antes a gente fala que o espírito ele pode desistir, ele pode recuar. Mas uma morte prematura não exclusivamente é o recuo, é a desistência do espírito. Pode ser algo relacionado à imperfeição do corpo físico. E é a morte, né, do corpo físico que muitas vezes causa a partida do espírito. Então, a gente conta aí com duas situações opostas. Ora, numa situação de um jeito, ora, essa situação se inverte. E a gente consegue desvendar esse mistério? A gente não consegue, Arlete. Fica o mistério aí e entra aí um pouquinho da gente trabalhar a nossa aceitação, a nossa paciência, né? E se a gente avançar mais um pouquinho, o que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu, né, tem algum problema, tem alguma situação ali biológica, tem alguma imperfeição, e esse corpo, ele morre antes do bebezinho nascer, antes de completar a ligação do laço fluídico. Simplesmente, o espírito, ele escolhe outro corpo. E não tem muita explicação. Ele não tem um outro corpo, ele retorna, ele vai fazer um outro planejamento e escolhe um outro corpinho. Débora? Eu só queria lembrar uma coisa, assim, que é bem objetiva essa resposta do Espírito de Verdade aqui no Livro dos Espíritos, né? De escolher um outro corpo, porque, assim, as pessoas ficam romantizando demais a questão da interrupção da gravidez, tá? E sempre porque a culpa é da mulher. Sempre a culpa é da mulher. O ônus da perda de uma criança sempre fica no colo da mulher. E a gente precisa tomar cuidado com isso, e nem sempre é dessa forma. E, por exemplo, o que eu estou falando isso, porque no Livro dos Espíritos ele é bem objetivo, sabe, para dar essa resposta, e as pessoas ficam inventando uma série de coisas que é mais para romantizar do que para explicar,
você ficar buscando coisas que não vão te levar a nada, mas leva a quê? A culpa feminina, a questão sempre que cai no colo da mulher, e principalmente para que a mulher seja culpada, principalmente no caso de uma gravidez interrompida, sabe? Que não seja espontânea, mas que acontece, né? Entendeu? Então, era só isso que eu queria falar. Vamos chegar nesse assunto também, quando a mulher também ela tem a decisão, né, de interromper uma gravidez. Então, não dê spoiler. Francisco quer falar, hein? Francisca quer falar. Desculpa, eu dei A spoiler. Francisca que quer falar. Francisca. Tanto naquela questão que a gente viu agora há pouco, sobre que o corpo, o espírito, o corpinho lá morre, né? E o espírito, outro espírito não pode substituir. E tanto quanto nesse caso aqui, tem um monte de livro que fala um monte de bobagem, um monte de gente aí que é idolatrada no meio espírita que fala assim, que existe um plano no mundo espiritual que eles vendem. Então, era para eu reencarnar, eu vou vender o meu corpo para a Arlete, ela reencarna no meu lugar. Tem um monte de bobagem que falam disso, um absurdo. E tem gente dentro da casa espírita que acaba passando isso para frente em aula, eu ouvi isso em aula, né? Que existia esse... como é que fala? Essa coisa de você vender a sua reencarnação. Gente, Barganhar? Barganhar, mais ou menos isso. E nesse caso aqui, o que eu ia falar? De escolher outro, que a Elaine vai entrar no caso da interrupção da gravidez daqui a pouco também. Então, olha, se aconteceu, morreu antes dele nascer, seja da forma que for, ele vai escolher outro. Tem gente que fala que o espírito vai ficar grudado no corpo da mãe, que ela vai ficar com marcas pretas, e um monte de coisa que é para criar o quê? Medo, né? Desespero. E isso o pessoal amplia como uma verdade absoluta, e a gente vê que os espíritos não trouxeram isso para nós, né? Então, são coisas romanceadas, meio céu, meio inferno, né? Então, era só isso que eu queria falar. Desculpa aí, tá, Tilaine? Era isso que eu queria falar. Juntou muito. Eu queria terminar uma frase. Pode? Claro. Aí ficou só eu, com 14 anos, e a minha irmã, com 12. E a minha mãe nunca mais engravidou, ela fez cirurgia, e nem eu e nem a minha irmã pudemos ter filhos. Eu não tenho filhos, minha irmã não teve, não tenho sobrinhos, minha mãe não teve netos. Será que tem alguma coisa a ver? Porque com 30 anos eu já tirei meu útero e a minha irmã também. Será que tem alguma coisa assim? Mais para frente tem alguma coisa assim para falar sobre isso? Não. Da gente não ter podido ter filhos? Olha, o que deixou de acontecer, a gente pode palpitar, a gente pode supor, mas a gente não tem como afirmar. Uhum. Porque da mesma mãe, com esse episódio triste da neném ter falecido, dia de São Paulo, ela foi batizada às pressas pelas freiras, né? Porque era dia de São Paulo, ficou Ana Paula. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver, né? Homenagem, muito bom. É? Pode ser que tenha alguma coisa a ver, mas a gente precisa pensar também, Arlete, que tem um propósito. Mas qual é esse propósito? Como que a gente vai descobrir? Isso faz parte dos mistérios, né? Com certeza. Obrigada a você. Viu, Arlete? Segue ainda mais um pouquinho aqui. Oi? Tem mais um pouquinho. Tá. E aqui a gente está falando, né, mais ou menos como essa situação que você trouxe, das crianças, né, dos bebês que morrem poucos dias depois de nascer. E a pergunta que Kardec fez é: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação, né, a encarnação desse espírito num
corpo que morre poucos dias depois de nascer. E a resposta que nós tivemos é: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. Ou seja, a gente acabou de falar na questão da perturbação, do esquecimento. Então, o espírito, ele acabou de completar a ligação. Tem poucos dias que o bebê acabou de nascer e essa ligação acabou de ser completada. Os espíritos esclarecem que, devido a esse pouco tempo, ele ainda não tem uma consciência muito desenvolvida aí com relação à sua situação, à sua existência por si só. E eles mencionam também sobre a importância da morte, né? Que a importância da morte, nesse caso, ela é quase nula. Por quê? Porque frequentemente trata-se de uma prova para quem? Trata-se de uma prova para os pais. Então a gente pode pensar assim: quando uma família perde um bebê durante uma gestação, será que foi inútil essa experiência? Será que alguém aprendeu algo com isso, Arlete? É isso que você precisa pensar. Foi inútil? Será que vocês aprenderam algo com isso? Não pode existir uma experiência, será que não pode existir, né, uma experiência espiritual? Mesmo quando a vida corporal, né, ela foi tão rápida, ela foi tão breve, pode ter existido uma experiência espiritual, sim, né? Isso não significa que a gente não tem como explicar a dor de uma família, que uma família precisa ter respostas para tudo, que essa família precisa ter respostas prontas, né? A doutrina, ela oferece para a gente bases, princípios de compreensão, mas a gente precisa entender também que o sofrimento, que o momento de cada pessoa é diferente, que merece acolhimento, que merece respeito, que merece caridade, né, da nossa parte. E tudo isso não significa deixar de sentir dor, mas significa deixar de aprender, né? Significa aprender, deixar para trás isso daí, mas aprender sim a atravessar a dor sem perder a confiança em Deus, sem ficar se questionando com muitos porquês. Às vezes a gente pode travar, né? A gente precisa ter confiança em Deus, que aquilo que aconteceu foi uma experiência. Foi uma experiência que talvez a gente ainda não consiga explicar. Quem sabe um dia, né? E seguindo mais um pouquinho, olha que pergunta interessante. O espírito sabe com antecedência o que o corpo, por ele escolhido, não tem possibilidade de viver? Então, os espíritos explicam sim, né? Que por vezes, algumas vezes, ele sabe sim. E que se ele escolheu esse corpo que ele sabia que não tem possibilidade de viver, pode ser um dos motivos dele dar um passo para trás, dele recusar, dele recuar diante de uma prova que ele já havia escolhido. Então, o espírito ele também tem a sua liberdade, tá? Nem tudo é imposto por Deus. Tudo tem uma proposta, tudo tem uma missão espiritual. Tem algo maior que a gente nunca vai conseguir dizer se é A, se é B, ou se é C ou se é D. Mas a gente sabe que existe algo por trás disso, e certamente espiritual. Fica claro um pouquinho, Arlete? Clareia um pouquinho para você? Sim, mesmo sendo uma negligência médica, tem um porquê, né? Esse um mês que minha mãe, tadinha, lembro até hoje, ela passou muito mal, mas Vou seguir mais um pouquinho, tá? só eu que falo hoje. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente, né? O espírito, às vezes, ele vai precisar de um tempo. Então, o espírito ele necessita de um tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Vamos pensar que a gente pode ter aqui uma vontade divina, a gente pode ter um propósito divino. Então,
nem sempre o espírito ele vai voltar e escolher, mas na maioria das vezes sim. Ele vai precisar passar, vamos pensar assim, por um novo planejamento reencarnatório. A Débora mencionou a questão da escolha, que é muito simples. É simples, mas demanda um tempo para que essa escolha seja feita. E avançando mais um pouquinho, a gente vai falar agora sobre o instante do nascimento, que é no instante do nascimento que o espírito ele completa, né, toda a ligação daquele laço fluídico. Mas será que imediatamente após o nascimento, o espírito ele tem a plenitude, ele tem o conhecimento de todas as suas faculdades? E os espíritos explicam que não, né? Que essas faculdades, elas vão se desenvolvendo gradualmente, assim como os órgãos. Da mesma forma que acontece enquanto o bebê está se desenvolvendo, né, aquela fase entre a concepção e o nascimento, isso acontece também no nascimento, a partir do nascimento. O bebezinho ainda consegue, ainda continua a se desenvolver, ainda continua a crescer, né, a se melhorar, e assim ele vai recobrando, ele vai retomando ali a sua consciência, as suas faculdades, as suas habilidades, né? Então, o espírito ele se encontra, a gente não pode esquecer disso, que o espírito ele se encontra em uma nova existência. Então, para ele, nessa nova encarnação, nessa nova existência corporal, é tudo novo, é tudo novidade. Então, é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias que lhes voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Às vezes é como uma pessoa que pega no sono, vira para o lado e quando acorda, ele precisa retomar os movimentos, ele precisa esticar os músculos, ele precisa se exercitar para voltar a caminhar. Então não é tão simples assim, precisa de um tempo de adaptação. E essa adaptação ela não é instantânea, ela é gradual. Tudo bem até aqui? E será que uma vez, né, que o espírito ele já está unido a um corpo, a um corpinho de uma criança, será que ele não pode mais retroceder? Então, Kardec perguntou: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, será que ele lamenta algumas vezes a escolha feita? Kardec diz que não, porque ele não sabe que a escolheu, ele não sabe que escolheu aquela situação. Por quê? Porque ele ainda não tem todo esse conhecimento. Então, o espírito encarnado, né, uma vez que ele está encarnado, ele não pode se lamentar de uma escolha que ele não tem consciência, mas que ele pode achar muito pesada é a carga. Ele pode considerar, poxa, será que eu deveria ter escolhido isso mesmo? Será que eu fiz certo? Será que eu fui muito ambicioso, né? E se assim acontece, né? Se ele se considera assim acima das suas forças, o que pode acontecer? Ele pode recuar, ele pode desistir. E muitas vezes a gente vê algumas situações de suicídio acontecendo, que é a desistência. Ele desiste de tudo, porque ele acha que aquele fardo foi demais, foi uma carga pesada, né, acima daquilo que ele poderia suportar. E seguindo mais um pouquinho, né? Se a gente considerar que a união entre o espírito e o corpo, ela só se completa depois do nascimento, aí vem uma dúvida. O feto já pode ser considerado como tendo uma alma? A gente precisa lembrar que a alma é o espírito encarnado. A gente já viu isso também em aulas atrás, em aulas anteriores, né? O espírito que o deve animar, ele já existe sim, de qualquer maneira, fora dele. Né? Existe o quê? Aquele laço fluídico que a Débora acabou de ler na Gênese, que está ali fazendo aquele elo, aquela ligação. Porém, propriamente, né, falando, o feto ele não tem uma alma. Por quê? Porque a encarnação ela ainda está em vias de se realizar, ela não aconteceu. Ela só vai se completar no nascimento,
quando a criança nascer, né? Então, o corpo, ele está ligado à alma que ele deve possuir, mas ele ainda não tem uma alma propriamente falando, ok, Arlete? Então, avançando mais um pouquinho, a gente vai falar sobre a vida intrauterina, né? E tem essa dúvida, como se explica essa vida intrauterina se não tem a alma ainda? Se o espírito ele está ligado por um laço tão frágil, né? E os espíritos explicam, é como essa vida uterina é como a da planta que vegeta. A criança nesse momento ela vive a vida animal. E o homem, ele possui em si a vida animal, a vida vegetal, e essas duas vidas juntas, elas vão se completar ao nascer com o quê? Com a vida espiritual. Olha que interessante, né? Tudo são etapas, tudo são fases. Ele vai ali como se fosse um vegetal, ele vegeta, ele vai se desenvolvendo. Olha que foto, eu achei essa foto muito interessante, como se ele fosse criando raízes, né? Como se ele fosse de fato se fortalecendo. E ao final, no nascimento, quando ele tem esse laço fluídico totalmente fortalecido, completo, ele se completa aí com a vida também espiritual. Ok? Tudo bem até aqui? E agora a gente vai falar daquelas situações quando as crianças, né, não sobrevivem. E existem sim essas situações que a vida corporal ela não se completa ou ela às vezes é interrompida de forma natural ou às vezes até mesmo de forma provocada. Hoje a gente vê muitos casos aí que a ciência reconhece a existência de crianças que desde o ventre da mãe, né, desde a vida uterina, intrauterina, não tem condições de sobreviver. Mas por que será que isso acontece? Será que Deus quer assim? Será que é um castigo, né? Então, qual é o fim? Qual é o propósito disso? Se a gente olhar pelo ponto de vista espiritual, essa ocorrência ela é permitida por Deus, sim, e é permitida por Deus como forma de prova e pode representar uma experiência necessária tanto aos pais quanto ao espírito que tenta ali naquele instante, né, naquela oportunidade, reencarnar. Então tem uma finalidade, sim, interessante, né? E avançando mais um pouquinho, a gente vai falar agora sobre as crianças, né, natimortas, aquelas crianças que ainda tiveram, né, morreram dentro do corpo, né, dentro do útero da mãe, ou seja, não conseguiram chegar ao mundo vivas, ou seja, a gente pode dizer também que não tiveram esse laço fluídico totalmente completo, totalmente finalizado. E aí vem a dúvida, né? Algumas dessas crianças, dessas natimortas, elas jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. É triste? Não, vamos tentar entender, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. O que significa nessa situação? Significa que nenhuma experiência espiritual precisava ser cumprida ali naquele momento. Tinha o corpo, mas não tinha o espírito que estava destinado a ele. E nesses casos, é somente pelos pais que essa criança nasce, que essa criança vem ao mundo, mesmo sem vida, sem vitalidade, porque isso vai funcionar como prova. Então, assim, mesmo quando não tem a encarnação, quando não tem a ligação completa, né, essa ligação do laço fluídico, ele não é completa, o processo da gestação, ele mantém, sim, um sentido dentro da ordem espiritual, cumprindo por si só, né, por sua vez, um papel educativo, um papel evolutivo. E uma criança dessa natureza, né, uma criança que passa por essa condição de natimorta, será que ela pode chegar ao tempo normal de nascimento? Será que ela pode ter os 9 meses da gestação? Ela pode sim. Mas se ela não tem um espírito que está destinado ali ao seu corpo, né, completar
esse processo, ela não vive, ela não sobrevive. E aí é onde a gente tem que lembrar desse papel, né, que é educativo, que é evolutivo, que ensina, muitas vezes traz dor, mas a gente precisa aprender a trabalhar essa dor e trazer um entendimento. Avançando mais um pouquinho, né, toda criança que sobrevive ao nascimento tem, por si só, né, um espírito encarnado. Então, se ela nasceu, significa que ela completou o seu laço fluídico e que ela tem, sim, um espírito ali encarnado, um espírito único. Nós já falamos isso também. O espírito, ele nunca está de forma parcial. Dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo material, né? Então, se a gente dissesse o contrário, se esse corpo, se essa criança que vive, né, que sobreviveu ao nascimento, ele não seria um ser humano. Ele seria o quê? Ele seria apenas um organismo sem a sua individualidade. Olha só a perfeição, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um começo, tudo tem um processo, e que a gente acaba assistindo ali a finalização, o desfecho de tudo isso. E para o espírito? A gente sabe que quem está de fora passa por dor, né? E para o espírito, quais são as consequências do aborto? Mais uma resposta simples, né, Débora, que a gente às vezes se surpreende num primeiro momento. Então, para o espírito, as consequências de um aborto é a existência nula, uma existência nula para fazer o quê? Para começar de novo, para recomeçar. E simples assim. E quando a gente fala, né, daquele aborto que é provocado, Kardec pergunta, né, para os espíritos, o aborto provocado, ele é crime? E os espíritos dizem, há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. E eles complementam ainda, a mãe ou qualquer outra pessoa, ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, cometerá sempre um crime, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser instrumento. Ou seja, por qualquer motivo, eles explicam que não tem esse direito, né? Porque vai transgredir aquilo que foi ditado como lei divina. E qual que é o fundamento dessa resposta, né? O que Kardec quis provocar com essa pergunta? Aqui a gente entra na questão do julgamento de uma determinada pessoa. Será que a gente precisa julgar ou será que a gente precisa compreender? Então, estudar esse assunto, né, à luz da doutrina, à luz do espiritismo, não significa apontar o dedo para quem passou por uma experiência dessa. A gente desconhece os motivos, e mesmo que conhecesse, não cabe a nós julgar, né? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para estudar os princípios, estudar os valores, apoiar e fazer a caridade, né? Então, aqui que cada um consiga refletir o que faz mais sentido por si só, porque aqui a gente também não está para entrar em mérito de questões jurídicas, né? A gente está para olhar isso, de fato, pelos olhos da doutrina. Então, vou avançar mais um pouquinho. Olá. Oi. Posso me meter só mais um pouquinho? Claro. Olha que é interessante quando ele fala assim que a gente comete crime cada vez que transgride uma lei divina, né? Então, primeiro que a gente não conhece todas as leis divinas, a gente conhece parte dela, né? Verdade. Né? Então, começou lá nos egípcios, com os 42 nãos que a gente fala após a morte, aí foi Moisés e colocou para os 10 mandamentos, e aí vieram as leis morais. Isso aí está lá no livro dos Espíritos, mas para frente vocês vão falar. Então, primeiro, a gente não sabe quais leis a gente costuma transgredir sempre, a gente transgride. Ponto. Né? A gente não conhece todas as leis divinas. Então, é muito fácil apontar o dedo para quem cometeu, né, acabou interrompendo a gravidez ou qualquer outro crime, mas eu não penso no que eu fiz, né? Então, é o que você falou, é o julgamento, né? Então, a gente julga
mas a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo, o que o outro está fazendo aqui do nosso lado, né? Então, eu acho que essa resposta dos espíritos da Kardec é muito boa, muito inteligente, e como disse você, é para quebrar realmente julgamentos, conceitos e preconceitos, né? Desculpa aí. Imagina, muito válido, obrigada. E tem situações em que se faz necessário, né, interromper uma gravidez. E Kardec também levou essa pergunta para os espíritos, né? No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E olha que resposta interessante. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o ser que existe. Então, existem situações, sim, que é compreensível o interrompimento a interrupção, né, da gravidez de forma planejada, de forma programada. E a gente vai falar brevemente também sobre isso agora, porque essa é uma questão que a gente precisa analisar cada situação, né? E com responsabilidade, né, Cláudia? Com consciência, com respeito, porque hoje a gente não está estudando legislação, né? Eu volto a repetir, a gente não está estudando medicina, a gente não está estudando ética médica, clínica, legal, jurídica, a gente está estudando os pensamentos, né? Que foram apresentados por Kardec, e pelas respostas dos espíritos nessas questões. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Um minutinho. Eu lembro da aula da Cláudia, quando ela falou sobre o aborto, a partir das palavras da Cláudia, tudo, eu não sou mais contra um aborto de uma criança de 10 anos que foi estuprada e tudo mais. Só isso que eu queria lembrar. Eu lembro, e eu tinha certeza que a Cláudia ia entrar agora para falar sobre isso também. Legal, viu, Cláudia? Fico feliz, Alete. Fico feliz de verdade. Quebra de preconceito sempre me emociona. Sinal de que estamos aprendendo, crescendo, evoluindo e deixando os julgamentos também um pouquinho de lado, que é um dos nossos propósitos, né? Aí, Débora, Elaine, Cláudia, Francisco, cadê o Francisco? Então, vou dar sequência aqui, tá? Aqui, gente, eu estou falando só de Brasil, né? Porque a gente sabe que cada país segue a sua legislação, cada cantinho é diferente. Não trouxe hoje estatísticas de outros países, de outras nações. Vamos falar só de Brasil. Então, o que é o aborto legal? O aborto legal, do ponto de vista jurídico, ele é a interrupção da gravidez independente da idade gestacional. Nos casos autorizados pela legislação brasileira, o aborto é conhecido por aborto legal. Então, a gente também precisa saber uma informação muito importante para o nosso dia a dia, para pessoas que a gente conhece, pode ser uma informação de utilidade pública, né? A informação do aborto, a realização do aborto no Brasil, nos casos que são reconhecidos legalmente, claro, né? Elas não dependem de decisão judicial. E também elas não se condicionam ao registro de boletim de ocorrência policial, porque tem muita gente, né, que às vezes pela falta de conhecimento diz, poxa, sofreu um abuso sexual, mas poxa, que humilhação, ter que ir na polícia, ter que ir na justiça, e muitas pessoas às vezes recuam. É claro que eu não estou dizendo que tem que fazer o que não tem que fazer, cada um faz aquilo que se sentir confortável, se sentir que é o seu momento, né? Mas é importante a gente ter essa informação e a gente disseminar essa informação, a gente espalhar para frente, que não depende de decisão judicial e também não precisa ir na polícia para fazer registro de boletim de ocorrência. Existem alguns casos, né, como o primeiro slide falou, são abortos que são permitidos, que são reconhecidos legalmente aqui no Brasil, que não depende de ter que recorrer a uma clínica clandestina, se colocar em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. E essas situações são quando existe risco à vida da gestante. Também pode acontecer
é aceito, né, permitido, é considerado legal quando envolve violência sexual. E também nos casos da anencefalia fetal, que é aquela questão do cérebro do bebezinho, né? E o que precisa nesses casos? Precisa constar o consentimento da mulher por escrito, ou no mínimo, a tosse está chegando. Precisa ter o consentimento da mulher de forma escrita, e se no caso, né, que a mulher esteja impossibilitada, precisa do consentimento de um responsável legal. E esse consentimento, independente se for o responsável ou se for a própria mulher, ele vai ficar anexado no prontuário médico. Isso vai virar uma documentação que é importante, que é necessário para até mesmo prevenções futuras. Eu trouxe alguns números aqui, não para chocar, não para impressionar, mas para a gente colocar isso também como uma forma de apoio, uma forma de compreensão, de caridade, né? Aqui são estatísticas recolhidas pelo PNA, que é uma pesquisa nacional de aborto que acontece aqui no Brasil. Esses números são de 2021, foram os últimos resultados que eu encontrei, pode até ser que tenha alguma coisa mais recente, tá? E aqui tratam-se de mulheres, né? As mulheres que participaram dessa pesquisa, elas foram selecionadas de forma aleatória e elas tinham idade entre 18 e 19 anos. São residentes de áreas urbanas de mais de 100 cidades do país. É importante a gente ter ideia também da localidade, né? Se é urbano, se é uma região mais de interior, de agreste. E olha que curioso, né? A gente tem essas estatísticas, esses índices pela raça. A raça faz diferença, o grau de escolaridade, o estado civil. Você vê, a gente tem mulheres casadas, mulheres com união estável. Tem solteira, tem separada, tem viúva. E a gente encontra mulheres também que praticam religião. Então, nenhum desses índices é impeditivo ou traz incentivo para que o aborto seja feito, né, para que o aborto seja realizado. E a gente tem um pouquinho mais de números aqui. Aqui foi uma pesquisa também feita pela PNA, pela Pesquisa Nacional de Aborto aqui no Brasil, e foram pesquisadas, foram consultadas mulheres na faixa de 40 anos. E olha que curioso, 52% fizeram aborto com 19 anos ou menos. 43%, por consequência, precisaram ser hospitalizadas. 39% dessas mulheres precisaram usar medicação para abortar. E 21% delas realizaram um ou mais abortos. Então, são números para a gente pensar, para a gente acolher, não é para a gente julgar, mas para a gente compreender que as pessoas, cada um tem o seu motivo, o seu propósito, e que a lei também, né, nessas situações que a gente acabou de falar, também estão ao nosso lado, né? Então, são poucos números, trouxe números só do Brasil, tá, gente? Tem país onde é completamente proibido, tem país onde é parcialmente, funciona mais ou menos como o Brasil, tem país que é totalmente liberado, então cada um segue a sua legislação, e quem tiver curiosidade, vale a pena pesquisar um pouquinho sobre esse assunto. Estamos quase terminando. Agora a gente vai falar sobre aqueles casos, né, dos fetos que não evoluíram, que acabaram interrompendo, né, o seu ciclo, ainda dentro do útero da mãe. E a situação é, nós devemos sim respeitar os fetos que não vingaram e respeitá-los da mesma forma que se respeita o corpo de uma criança que nasceu. E por quê? Porque a gente precisa reconhecer que isso é obra de Deus.
a gente precisa reconhecer que por detrás disso também tem uma vontade de Deus. E a gente precisa aceitar que nem tudo é perfeito, que nem sempre a criação, né, a criação divina, a criação de Deus, ela é perfeita, porque às vezes aos nossos olhos essas criações elas não são perfeitas, elas são incompletas, mas a gente não sabe qual é o propósito divino. E por isso a gente não deve julgar os desígnios de Deus, os desígnios divinos, né? Porque muitas vezes, mesmo que pareça imperfeito, faz parte da vontade de Deus e merece o nosso respeito. Vamos lembrar algumas obras da natureza, por exemplo, elas se parecem inacabadas. Mas isso também ocorre por desígnio divino, não é erro. Deus não errou, né? Simplesmente ele tem um propósito. Então, afirmar que os planos de Deus, eles vão além, né, da nossa compreensão, é o mais sensato hoje. A gente não consegue compreender todo o planejamento, todo o plano de Deus ainda, a nossa compreensão humana ainda está muito longe disso. Então, portanto, não cabe julgar, né, o que o Criador, nosso Criador, faz, ou aquilo que o nosso Criador permite. E falando ainda nesses bebezinhos, nesses fetos, que não vingaram. Hoje, a gente tem uma lei que tem aí um pouquinho mais de um ano, ela é de maio de 25, e essa lei, ela veio para estabelecer um atestado de óbito para todos os natimortos. Porque até então, tinha algumas regras. O feto tinha que ter um determinado peso, um determinado comprimento, né, uma determinada estatura. Mas de maio para cá, todas as famílias que perderam os seus bebezinhos, né, independente do tamanho A, do tamanho B, de quantos centímetros, de quanto pesou, né, da estatura, essas famílias elas têm o direito, sim, de ter uma declaração de óbito, e se assim o desejarem, também pode fazer os sepultamentos, os funerais, esqueci a palavra agora, os velórios, as cerimônias, né, assim como elas desejarem. E isso a gente pode dizer que é uma vitória, né? E porque muitas pessoas eram julgadas por falta de sensibilidade, poxa, porque o meu bebezinho que não vingou, ele tinha menos de 20 semanas, ou porque o meu bebezinho tinha menos do que X centímetros ou X gramas, poxa, o que eles vão fazer com isso, né? Então não tinha muito lado humano, não tinha muito respeito, né? E a mãe que passou por essa situação, ela sofre um luto. E hoje, graças a essa lei, a gente conquistou aí, né? Conquistamos essa vitória. Essa é uma lei brasileira, uma lei nacional que está em vigor, tá bom? Elaine, eu vou falar como alguém que teve uma gravidez involuntária. Eu estava grávida de 4 meses, e o coraçãozinho acabou parando de bater, eu tive um sangramento, e aí se constatou, através do ultrassom, que não tinha mais batimento cardíaco. Eu tive que tomar medicamento no hospital e induzir ao nascimento, tá? Aí, era 4 meses, já tinha certo tamanho, mas o que acontece? Por que eles não faziam isso, né? Porque eles mandam o feto para análise, né, para ver o que aconteceu e o que isso pode ter tido com o corpo da mulher, também, para evitar algum problema futuro, tá? Então, esse feto, ele é levado para análise, né, para ver o que pode ter acontecido ou não. No meu caso, não se detectou, não sabe o que aconteceu, né? Aí eu falo que ela desistiu. Conclusivo. Ela falou, eu acho que ela desistiu, era uma menina, ela desistiu, que ela falou, não vou vir com essa mulher doida, já tem 2 filhos lá, deixa ela, né, que foi a 3ª gravidez. Mas aí o médico falou, não, Cláudia, é mandado para análise, para a gente ver e ver se não tem algum problema com o seu corpo, porque por tudo, né, cordão umbilical, tudo, eles fazem toda uma análise, né? O interessante é isso. Então, não sei
como que ficaria nesse caso, né? Talvez precise de Será que era a regra, Cláudia? Eu não sei. Também não Foi o que conheço. o meu médico me explicou na época, que quando retirou, levou, né? Ele falou, ó, vai para análise, é uma regra do hospital. Então, não sei se era do hospital, se era uma regra normal, geral, se foi o meu médico que pediu, mas eu lembro que ele falou disso, ó, a gente encaminha geralmente para análise. Pode ser que se fosse algo dele, eu também não sei. Isso também já tem 20 e tantos anos, né? Isso também é interessante, né? Eu acho que dá para confortar todo mundo. Eu quero estudar o que houve, está aqui, eu entrego, porque eu quero, não. Ou então a pessoa dizer, eu não quero, eu quero sepultar o meu bebezinho, ela também encontra amparo legal, porque antigamente, né, há um ano atrás, Acho que tinha que ter 7 não meses, se eu não me tinham a engano. obrigatoriedade, né? E muitos se recusavam. Eu acho que Mas é acho que tem que ter 1 quilo, se eu não me engano, e 7 meses, ou tem que viver um 500 período. gramas eu vi na 500 última gramas? portaria, eram 500 gramas Tá. e 20 semanas. Por semana, então. Tá. O que é Legal. legal, né, essa informação que você trouxe, o que a gente vê disponível na lei hoje, é que a pessoa, a família, ela pode escolher o que ela quer fazer. Ela não fica presa, né? Não pesou, vamos colocar na balança. Poxa, o que é isso, né? E hoje, com tantos planos funerários que tem, facilita um pouco, né, essa documentação e tudo isso, né? Verdade. Desculpa, mas o que é feito, no caso, antes dessa lei, o que é feito com o feto? Jogar fora? Não Incinerar? não é um jogar fora, né? Não é uma coisa desrespeitosa, muito pelo contrário, Arlete, né? Eu Mandam falei, para análise, né? Lembra, ele é ali um ser que estava em formação, então eles mandam para lá porque eles precisam saber o que pode ter acontecido, é feito todo um trabalho em cima. Quando vai se descartar aquele ser, é todo feito com uma forma de respeito e tudo mais. Geralmente é incinerado, né? Cremado, né? eu falei eu coloquei uma palavra muito feia, né? Não, é cremado. Geralmente é cremado, sim. Tá? Tá bom. Maravilha, estamos quase fechando, já estamos perto do horário, né? E aí eu deixo um raciocínio para vocês. O nosso corpo, ele é um instrumento da experiência do espírito, né? E se ele é esse instrumento, como nós devemos cuidar dele desde o início? Fica essa reflexão, fica de lição de casa, por conta do nosso horário, a gente não consegue bater papo. Então, avançando bem para o finalzinho, a parte do evangelho, né, a parte evangélica de hoje, que é o tema paciência, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é o item 10, né? O Evangelho, ele vem complementar o tema de hoje, né? Ele vem complementar os ensinos de hoje. Porque, vamos pensar, qual era a recomendação de Jesus sobre reconciliação? Qual era a recomendação de Jesus sobre caridade, sobre compreensão, sobre empatia? Então, a paciência, né? A paciência diante das dificuldades é uma forma elevada de caridade. A dor que ela é apresentada nesse capítulo, nesse trecho, como uma bênção que vai aproximar o ser humano, né, a cada um de nós, de Deus e da sua glória, né, da sua glória futura. Então, por isso, o sofrimento, a dor, ele não pode ser apenas um motivo de aflição, mas ela pode ser um motivo de gratidão, de reflexão. Embora, né, a vida às vezes seja cheia de pequenas dificuldades, grandes dificuldades e desafios, né, a gente também conta com bênçãos recebidas. E as bênçãos recebidas, muitas vezes, elas podem ser maiores que as dores, e a gente deixa passar despercebido. Então é importante a gente parar, respirar, olhar para o alto, olhar para Deus, olhar, tentar entender que existe um propósito espiritual que torna, né, esse fardo nosso um pouquinho mais leve, dependendo da perspectiva que a gente encara a situação. E o nosso modelo hoje
modelo de coragem, de paciência, e que sofreu, né, muito mais do que a gente imagina, né, a nossa imaginação ela é limitada, é Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo. Então, o texto de hoje, ele reflete exatamente os ensinamentos do Cristo, aquilo que a gente pode usar de bom para imitar, que é a paciência. E eu deixo para a gente encerrar uma frase. Na verdade, é um pensamento, né, um raciocínio. Se a encarnação é uma oportunidade, o corpo é o instrumento. Se a gestação é o início da união, o cuidado é responsabilidade. E se a vida nos apresenta as dores que não compreendemos, a paciência é uma forma de caridade. Então, a gente não precisa fingir que a gente não sofre, né? A gente não precisa dizer que a gente não tem dor. A gente tem um propósito, né? E o nosso propósito é enfrentar a nossa experiência, os nossos desafios com fé, com paciência, com confiança em Deus aí em dias melhores. Eu finalizo atrasada e entrego para vocês. Se alguém quiser aproveitar o tempinho e comentar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer a todos, tá? A todas. Obrigada. Débora, Cláudia, querem falar alguma coisa? Me intrometi demais já. Então vamos encerrar com os nossos corações reconfortáveis, cheios de reflexões para que a gente carregue aí ao longo do restinho da semana. Vamos agradecer por mais uma oportunidade, por mais uma noite de estudo, por mais uma semana decorrida. Agradecer a espiritualidade que esteve conosco, nos inspirando, nos amparando. E vamos rogar que tenhamos mais uma semana abençoada e possamos na próxima semana nos encontrar e estarmos juntos com o mesmo propósito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pronto. Transmissão no YouTube. Até a minha barriga doer.